Opa, olha, a gente volta. E aí? Vocês entenderam a lógica lá? Certeza? Professor, tem um método algébrico, tem um método geométrico. O método algébrico é aquele que eu vou localizar pares ordenados. Quantos? 2. Eu tenho que localizar 2 pares ordenados. Ou apenas um par ordenado, caso eu conheça o valor do B. Naquele exemplo proposto na aula anterior, eu já conheço o valor do B? Conhece, professor. Então, eu só preciso de um par ordenado. Para que eu pego esse par ordenado? Para substituir na lei de formação. Obtermos uma pequena equação do primeiro grau, que vai estar na variável A. Eu vou encontrar o A. Professor, montei a minha função. Vamos finalizar? Já finalizou aí, Gabriel? O A dá 10? Vamos ver aqui, professor. Iniciando nossa segunda aula de hoje, função do primeiro grau, função do segundo grau. Já a gente vai conversar um pouquinho da função do segundo grau, professor. Estamos revisando tudo que é imprescindível dessas duas funções, porque vai ser cobrado na prova, vai ser cobrado no Enem, professor. Eu preciso aprender principalmente a composição, professor. É a parte mais importante do estudo de qualquer função. Função do primeiro, função do segundo, função modular, função exponencial, função logarítmica. É a parte mais importante, até porque gráfico está presente até no meu cotidiano, gente. Toda hora tem gráfico e esses gráficos, professor, eles expressam uma variação linear, professor. Valores que crescem ou decrescem proporcionalmente. Estão relacionados a outros conteúdos da matemática, como a progressão aritmética, por exemplo, é uma função do primeiro grau. A gente vai estar vendo este assunto este ano ainda com vocês. Professor, vamos nós. Eu sei que para montar a função, o senhor já sabe que o B, aqui, deixa eu habilitar aqui a canetinha, o B é 100, professor. Está aqui o valor do seu B. O B é onde a reta toca ou corta o eixo Y. E o senhor tem um monte de par ordenado. Aqui é um par ordenado. Olha o tanto de par ordenado, professor, que o senhor tem. O senhor tem um par ordenado 1, professor, e 110. O senhor tem o par ordenado 2 e 120. O senhor tem o par ordenado, professor, 3 e 130. E, professor, ele me deu par ordenado pra caramba aí. Eu vou usar todos esses pares ordenados? Não, gente. Você não já conhece o valor do B? Já, professor. Então, eu só preciso que vocês escolham um par ordenado. Só um, professor? É. Eu vou precisar do par ordenado para estar substituindo na lei de formação. Como que é a lei de formação de uma função do primeiro grau? Professor, é AX mais B, não é assim? Y é igual a X mais B. Tá aqui, montei. Professor, por que se eu boto o Y no final? É porque fica melhor para equacionar. Eu podia escrever Y igual a X mais B, só que eu gosto de escrever para a composição AX mais B igual a Y. Professor, quantos pares ordenados? Eu conheço o B? Conhece, então só um. Professor, pega o qual? Eu pego o menor, professor. Como assim o menor? Aquele que tiver os menores valores. Por quê? Para diminuir minha conta? Você acha melhor fazer a conta com 1 ou com 2 ou com 3? Professor, com 1. Por quê? Porque ele é menor. Então, eu vou pegar aquele primeiro par ordenado. O X ali é 1, professor, anota aqui, ó. O valor do X é 1, o valor do Y é 110. O que você vai fazer com o par ordenado? Professor, só substituir. Se o valor do seu X é 1, onde tiver o X, o senhor vai botar 1. Se o valor do seu Y é 110, no lugar do Y, o senhor vai só substituir o 110. Professor, eu conheço já, professor, quem é o valor do meu B, professor. O B nesse gráfico é 100. Então, eu já sei qual que é o valor do B. Então, se eu pego o par ordenado, eu acho que já deu para você perceber que o meu trabalho é só de substituição. Percebeu? Vamos lá substituir, professor. Vai ficar A vezes o valor do X do par ordenado, que é 1, mais o B, que é 100, igual ao Y, que é 110. É só olhar para o teu par ordenado. Até pelas cores aqui, que eu coloquei para facilitar a tua visualização. No lugar do X, substituir 1. No lugar do Y, substituir o 110. E ali no lugar do B, professor, o senhor botou o 100.
Você vai agora resolver essa conta que você tem depois que o senhor substituiu, e o senhor vai encontrar o A, simples assim. Quanto é que vai dar a conta? Vai ficar A vezes 1 dá A, mais o 100, que é igual ao 110. Equação do primeiro grau normal. Vou pegar esse 100, vou jogar para o segundo membro, professor, ele vai subtraindo. A é igual a 110 menos 100. O valor do meu A, professor, vale exatamente 10. Ah, professor, então eu já tenho o valor do A e eu já conheço o valor do B. Como é que eu vou escrever? Professor, se eu sei que Y é AX mais B, e eu acabei de descobrir o A que é 10, vai ficar Y é igual a 10x mais o B que eu já tinha descoberto só em olhar para o gráfico, que é, professor, está aqui, está montada a lei de formação que representa este gráfico. Eu poderia até mudar ali, professor, as letras. Vocês perceberam nesse gráfico que o Y ali, professor, ele representa a grana, professor? Representa o dinheiro? É como se fosse o lucro de uma empresa, professor. E o X aqui, professor, é representado pelo tempo. Eu podia dizer que o lucro da empresa seria 10 vezes o tempo mais 100. Eu poderia escrever com outras letras, contanto que eu entenda que no lugar o L ali, professor, é o lucro, não é isso? E o T representa para mim, professor, o tempo, que no caso vai ser o nosso X. Ah, professor, mas aí não é difícil, concordo que não é difícil, mas será que tem como nós fazermos mais rápido? Tem, gente. Eu posso fazer essa mesma questão pelo método geométrico. Eu aconselho até que sempre vocês tentem fazer pelo método geométrico. Por quê, professor? Porque ele é mais rápido. Como assim, professor? Olhei para esta reta, eu já vi, professor, que esta reta ela é uma função do primeiro grau, porque ela é uma reta, então significa dizer que ela é escrita na forma y igual a x mais b. Eu olhando para esta reta, professor, eu já consegui perceber que o meu b ele vale 10, professor. Só olhando para cá, professor, eu já consegui perceber que onde a reta toca ou corta o eixo y é o valor do meu b. E, professor, o senhor também me ensinou que esse a, pelo método geométrico, ele pode ser obtido pela tangente do ângulo, professor. Eu já sei só em olhar aqui, professor, que o valor do meu b, o valor do meu b é 100, professor. Só olhei, já sei que o b é 100. Tudo bem até aí? Professor, como é que é a história lá do método geométrico? Eu tenho que desenhar um triângulo? Você escolhe o triângulo. Ó, eu poderia desenhar esse aqui, esse pequenininho aqui, ó. Podia fazer esse aqui, ó. Professor, eu posso fazer o maior? Professor, você pode fazer com esse pequenininho, você pode aumentar, não, professor, eu quero um pouquinho maior o meu triângulo, ó. Eu podia fazer com esse triângulo aqui todo, ou eu posso fazer com o triângulo grande. Eu gosto de fazer com o grande, com esse aqui todo, ó, professor. Gosto de fazer com esse aqui todo. Onde esse ângulozinho que você está visualizando aqui, ó, que eu estou colorindo aqui para vocês, professor, vai ser o meu ângulo alfa, professor. Esse ângulozinho vai ser o seu ângulo alfa. Professor, então, se eu vou analisar esse triângulo aqui todo, né? Isso. É só você olhar no triângulo o refrigerante, a história do refrigerante, professor. Quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Professor, se eu te perguntasse quanto que é essa distância aqui, só tu olhando para o gráfico, tu saberia me dizer? Professor, essa distância ali vai do 100 até o 130. Essa distância vale 30, professor. Esse 30 aqui, professor, é o seu cateto oposto, porque é o que está oposto ao teu ângulo. E esse aqui de baixo, professor, vale exatamente 3, professor. Esse 3 é o seu cateto adjacente. Pegou a ideia? Então, nós temos aqui, professor, que esse 30 é o cateto oposto e esse 3 é o cateto adjacente.
Professor, Rapidex, o valor do A é a tangente do ângulo. Ou seja, o valor do A é só pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Por isso que o método geométrico ele é mais interessante. Quem é o cateto oposto? É 30 dividido por 10. Professor, 30 dividido por 10. Desculpa, 30 dividido por 3. 10 já é a resposta. Eita, cérebro acelerado, professor. 30 dividido por 3 vai dar 10, professor. A cabeça já estava pensando, era na resposta. A divisão de 30 por 3, professor. Sério, professor, já acabou. O senhor já encontrou o A. O senhor já encontrou o A. Já encontrei o A, gente. O A é 10. E o B eu já sei, professor. O B aqui, ó, é 100. Oxe, professor, então acabou? Quer dizer que eu brinquei aqui de fazer desenho. Mais ou menos isso. Você fez o quê? Você desenhou um triângulo, pegou o cateto oposto, que é 30, e dividiu pelo cateto adjacente, que é o 3. 30 dividido por 3, 10. Eu já sei quem é o A, eu já sei quem é o B. Vou escrever a expressão Y. Não é AX mais B? É, professor. O meu A é 10, o senhor acabou de encontrar. Então, vai ficar Y é igual a 10x mais o B, que é 100. Aprendeu a montar? Certeza? Certeza? Professor, eu acho que eu entendi. Então, deixa eu te dar uma questão contextualizada. Como se fosse na prova, como se fosse num vestibular, como se fosse no Enem. Olha como é que ele pode pedir essa questão para você. Ele te deu um gráfico ali, nem li a questão. Mas na hora que eu olhei para o gráfico, na hora que eu bati o olho no gráfico, eu acho que você percebeu, assim como eu, que esse gráfico é uma reta, professor. Então, eu nem li a questão, mas eu sei que esse gráfico trata-se de uma função do primeiro grau. Trata-se de uma função do primeiro grau. E ele diz para mim que esse gráfico, ele calcula, representa o quê? Deixa eu ler. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia 30 desse mês. O que ele quer que a gente encontre? Olha o que é que ele quer, gente. A representação algébrica. Professor, ele quer que o senhor monte a lei de formação, a representação algébrica que calcula o lucro em função do tempo. Espera aí, professor, a única diferença aqui é que eu não estou enxergando o X, eu não estou enxergando o Y. Deixa eu voltar aqui no gráfico. Você sabe que o eixo horizontal é o eixo X, professor. Então, o tempo aqui, professor, ele representa a tua variável X, professor. O lucro aqui, professor, ele representa a sua variável Y. Então, se eu for usar L, é a mesma coisa de eu usar Y. Se eu for usar T, é a mesma coisa que eu for usar o X. Então, eu posso usar, no lugar do X, eu posso usar o T, no lugar do Y, eu posso usar o L. Só ajeitei esse L, ficou estranho. Pronto, professor, ficou melhor. Lucro é o Y e o tempo é o X. Então, professor, aqui é Y, aqui é X. Eu vou montar a expressão Y é igual a X mais B, professor. É isso? É a mesma coisa que eu vinha fazendo? É. Só que, professor, vocês sabiam que dá para resolver a questão sem fazer conta? Vocês sabiam que dá para fazer a questão sem fazer conta, fazendo aquela análise inicial? Como assim? Volta lá, professor. Se eu perguntasse para vocês, olha para o gráfico, Está olhando? Esta função, ela é crescente ou decrescente, professor? Professor, olhando para o gráfico, esta função é crescente, professor. Então, o valor do meu A, só olhando para o gráfico, professor, eu já sei que o valor do A, ele é maior que 0, professor. A função, ela é uma função crescente, professor. Só olhando para este gráfico, eu também bati o olho e fui logo tentar perceber. Meu diretor, afasta só o mousezinho
da função, que ele está dando interferênciazinha nas funções aqui do TOT. O íconezinho do mouse. Professor, estou vendo ali que ela é crescente, professor. Só que se eu olhar direitinho onde que a reta toca ou corta o eixo Y, professor, toca ou corta o eixo Y, a gente vai conseguir perceber, professor, que o valor do nosso B... Deu certo, meu diretor, obrigado. A gente vai conseguir que o valor do nosso B, professor, é quanto? Opa, professor, tá bem aqui, ó. O B vale menos 1.000, professor. O B, ele vale exatamente menos 1.000, professor. E aí? Você conseguiu, não foi, Janita? Show de bola. Professor, se eu montar a função aqui, eu já sei que o B é menos 1.000. Olha para as tuas alternativas. Olha para as tuas alternativas. Quais das alternativas o B é menos 1.000? Professor, na letra A, o B, só olhando. É isso que eu peço que vocês façam. Gente, se eu disser, eu vou já botar um monte de questão do Enem, aí vocês vão dizer, professor, eu não acredito que dá para fazer as questões do Enem só olhando. Muitas das questões de função do primeiro grau dá para fazer só olhando, professor. Dá para fazer só olhando. A única, professor, que o B é menos 1.000, ó. Professor, letra D, professor. Foi fácil. Professor, mas tipo assim, se outra tivesse menos 1.000, eu teria que fazer a conta. Como é que eu faço, professor, para achar o A? Professor, o senhor acabou de explicar para mim que o melhor método para achar o valor do A é o método geométrico. É aquele que diz para mim que a tangente do ângulo, professor, é igual a esse A. É só pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Então, vamos fazer a conta para ver mesmo quanto é que dava? Professor, está aqui o meu gráfico. E eu vou fazer, ó, vou fazer para o método algébrico não. Mas vocês já entenderam que eu tenho à minha disposição. Professor, faz um triângulo. Professor, o senhor pode pegar esse triângulo aqui para fazer? Posso, professor. O senhor pode pegar o triângulo todo para fazer? Pode, quem escolhe é você, não vai mudar o resultado não. Tipo, se eu simplesmente dissesse para você o seguinte, professor, se o senhor pegar esse triângulo aqui, ó, esse aqui, pequeno, você vê como dá o mesmo resultado. Quanto é que dá o valor do A, professor? Nesse triângulo aqui que eu acabei de pintar. Professor, nesse aqui, essa distância aqui, professor, dá 3.000. Essa distância aqui, professor, dá 15. Você entendeu? Porque é do 5 por 20. Ali é 3.000, aquela distância, professor. E embaixo é 15. Então, eu podia dizer que o A era só 3.000 dividido por 15. Professor, quanto é que vai dar 3.000 dividido por 15? Professor, vai dar exatamente 200, professor. 3.000 dividido por 15 daria... Achei o A, professor. Achei o meu A. Não foi rápido? Caramba! Quer dizer, toda vez que eu quiser, eu posso fazer o triângulo? Pode. Você acabou de achar o A. O A, professor, é o cateto oposto pelo cateto adjacente, professor. Triângulo, retângulo. Peraí, professor, mas... E o senhor... O pessoal diz que fica complicado, é porque diz que não sabe desenhar um triângulo. Pois eu vou pegar o triângulo maior, vou pegar até aqui embaixo. Vai dar o mesmo resultado, professor? Vai. O tamanho do triângulo, quem escolhe é você, professor. Desde, lógico, que vocês têm as medidas. Se eu pegasse agora esse triângulo que vocês estão visualizando aqui, quanto é que seria essa distância agora aqui, professor? O triângulo que eu estou analisando é esse aqui agora, ó. Professor, essa distância aqui vai ser do menos 1.000 até o 3.000. Professor, essa distância aqui vai dar 4.000. E, professor, vai mudar o valor, vai mudar o resultado? Não. E essa distância aqui, professor, daqui para cá é 20. Daqui, porque é do 0 até o 20. Então, o meu A, agora para esse triângulo, passaria a ser cateto oposto pelo cateto adjacente. Professor, continua dando o mesmo 200. Vocês entenderam como é que vocês vão achar o A? Ah, professor, entendeu, professor. Então, na nossa situação, eu já sei quem é o B. Eu já sei quem é o B ali, professor. O B é menos 1.000. O B é menos 1.000. Independente do processo
que a gente vem a utilizar, o B ele vale menos 1.000, professor. Então, eu desenho o triângulo, pode ser menor, maior, peguei o triângulo todo. Professor, eu gosto de fazer o triângulo na reta toda, professor. A sua reta não começou aqui e foi até aqui, eu gosto de pegar a reta toda. Eu particularmente, mas eu posso pegar parte dela. Professor, quem é o cateto oposto, professor? Tá ali, o 4.000, né? O senhor tinha até calculado agora há pouco com a gente. E o cateto adjacente ali é 20, não é isso? Então, se eu sei que o A, professor, é o refrigerante, né? O Gabriel disse que é o melhor refrigerante. É, Gabriel? É não, cara. Faz é mal. Faz é mal, professor. Esse refrigerante aí é forte, tem açúcar demais. Né? Professor, quem é o cateto oposto? 4.000. Quem é o cateto adjacente, professor? Vai ser 20. 4.000 dividido por 20, professor, eu acabei de achar o valor do meu A, que é 2.000. Então, eu já tenho todas as informações, professor. Olha só, eu fiz o meu triângulo, descobri, professor, que o A é 200, e só olhando para o gráfico, eu já saberia que o B é menos 1.000. Professor, então, eu posso dizer que se a função é y igual a x mais b, eu encontrei o valor do A, e eu encontrei o valor do B, professor, y vai ser 200x menos 1.000. Professor, mas lá nas alternativas não tinha f de x, não tinha x. Era só você entender que o f de x ali é o lucro, professor, e o x é o tempo. Então, eu poderia escrever ela, professor, na forma lucro é igual 200 vezes o x, que é o tempo, menos 1.000, alternativa correta, letra D, de dado. Eu acho que depois dessa aula todo mundo entendeu como é que eu faço a composição de uma função, tanto analisando-se parte fixa e variável, como também analisando-se o gráfico. Gráfico, então, se cair na prova do Enem, já tem questão garantida com relação à composição. E com qualquer outra questão que ele venha fazer, professor, uma pergunta em relação à função do primeiro grau. Porque se eu sei montar, eu sei que tem y, eu sei que tem x. Depois que eu monto a expressão, se ele me dá o x, eu coloco no x, faço a conta, acho o y. Professor, se ele me dá o y, coloco na conta, faço a conta, acho o meu x. Então, se eu tenho o x, é para achar y. Se eu tenho y, é para achar o x. Vamos treinar um pouquinho mais essa parte. Professor, função do primeiro grau tem muito mais a ser explicado? Não, gente, de forma alguma. Função do primeiro grau, meus amores, a parte que mais é cobrada é essa que eu acabei de revisar com vocês agora. Então, só para me ver se vocês entenderam mesmo. Aí, professor, questãozinha de táxi novamente. Não tem gráfico, então significa dizer que eu vou ter que montar a minha expressão, professor, é y igual a x mais b. Só lendo a questão, eu tenho que descobrir quem é o valor do meu A, eu tenho que descobrir quem é o valor do meu B. Eu já entendi que esse B, professor, é a parte que não muda, né? É a parte fixa, professor, e o A é a parte variável. Lê comigo para ver se tu já sabe quem que é o B. O motorista de táxi cobra R$ 3,50. Professor, ele ajudou, professor. Tarifa, professor, esse R$ 3,50 é o seu B, professor. Cara, ele dá as informações assim tão simples pra gente, e o 1,50 por quilômetro rodado. Então, esse cara aqui, professor, é o valor do seu A, professor. Porque ele pode mudar. É 1,50 se for só 1 quilômetro. Se for 2 quilômetros, continua sendo 1,50? Não, professor, já vai para R$ 3,00. Então, é a parte que varia. Aquele 1,50, ele pode mudar. Já a bandeirada, não. A bandeirada, tu pode rodar 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, que ela é fixa. Ela continua sendo R$ 3,50. Então, professor, se eu considerar que Y, professor, é o preço da corrida, professor, e que X é o número de quilômetros rodados, eu posso dizer que a expressão que calcula o valor pago em uma corrida, professor, vai ser Y é igual a, professor, 1,50 vezes o tanto de quilômetros, mais a parte fixa que é 3,50.
Novamente, no momento em que eu consigo montar, professor, a expressão, professor, eu consigo resolver. Professor, ele quer saber o quê? Ele quer saber o preço de uma corrida. Ele quer que o senhor descubra o Y, professor. Ele quer que o senhor descubra o Y. Quando o senhor andar 10 quilômetros, professor, ou seja, só é no lugar do X eu colocar o 10. Então vai ficar Y é 1,50 vezes 10 mais 3,50. Fazendo a conta, meu Y é igual a 1,50 vezes 10 vai dar 15, mais o fixo que é 3,50, professor, vai dar R$18,50 por uma corrida, professor, de 10 quilômetros, alternativa correta, letra B de bola. Foi difícil? Tá barato, né, Gabriel? É porque os preços aí que os táxis estavam cobrando foi antes do aumento da gasolina. Foi antes do aumento da gasolina. Foi fácil, não foi? Professor, professor, bota um mais difícil. Gente, todas as questões de funções, elas são desse jeito, professor. O que é que eu ainda poderia perguntar numa questão dessa? Na anterior, eu te dei a distância para tu achar o valor da corrida. Eu posso fazer o processo inverso. Eu posso dar para você o valor da corrida, professor. Eu posso te dar o Y e pedir para você achar para mim a distância percorrida. Então, ou eu te dou a distância para tu achar o valor da corrida, ou eu te dou o valor da corrida, que é o caso da pergunta agora, para tu achar a distância. Professor, usa a mesma fórmula? Você não já montou a fórmula? Qual que era, professor? Y era igual a 1,50 vezes X mais 3,50. Não é essa a expressão? Professor, nessa aqui, ele deu para a gente o valor da corrida, professor. Ele deu para a gente o valor da corrida. Então, eu posso dizer aqui, professor, que 48,50 é igual a 1,50 vezes X mais 3,50. Agora é contigo. Como ele me deu Y, eu já tinha até comentado com vocês. Eu tenho ali uma pequena equação do primeiro grau. Vou pegar aquele 3,50, professor, vou passar para o lado do 48,50, ele vai passar subtraindo, não é? Vai ficar 1, mais 3,50 é igual a 48,50, só estou organizando. 1,50 vezes X é 48,50 menos 3,50, aí vai fazendo a conta. Professor, 48,50 menos 3,50 vai dar exatamente 45, batido, não é? Vai ficar 1,50 vezes X é igual a 45. Professor, vai ficar X é 45 dividido por 1,50, igual às casas decimais, vai ficar 45 dividido por 15. Professor, aqui vai dar exatamente, sabe quanto? 30 quilômetros. Isso, famoso. Olha, mais gente participando aí. Show de bola. Valeu, Will. Qual que é a alternativa correta? Letra A, professor. Letra A. Professor, sério que cai essas questões? Se você pegar o seu livro do primeiro ano do ensino médio, você vai ver que na hora que começa a função do primeiro grau, é só o que tem esse tipo de questão para você estar fazendo. Essa daí, a gente reconhece o valor do A e do B apenas analisando o contexto, não é isso? Eu vejo lá quem que é a parte fixa, quem que é a parte variável. Já quando eu tiver gráfico, método geométrico, não é isso, professor? Método geométrico. Olha outra questão aí, professor, do nosso revisando de hoje. Uma bomba retira água de uma cisterna e lança, professor, em uma caixa d'água com a vazão de 20 litros de água por minuto. A tabela mostra a relação do volume de água despejado na caixa d'água em função do tempo. Espera aí, professor. Ali eu tenho duas variáveis. Quando ele diz que tu tem um tempo de 1 minuto,
tu consegue 20 litros. Em 2 minutos 40, em 3 minutos 60. Professor, tipo assim, ali são duas variáveis. São duas, deixa eu ver a pergunta. Ele quer saber quantos litros haverá na caixa após 2 horas. 600 litros? 1.200? 1.800? 2.400? 3.000? Oxe, professor, isso aí é função do primeiro grau? Essa aqui eu conseguia fazer até por uma regra de 3. Diga-se de passagem que de todas as funções, escute, a única que eu posso resolver por regra de 3 é a função do primeiro grau. Função do segundo grau não pode usar regra de 3. Função do segundo grau exponencial logarítmica, a única que eu posso tentar, regra de 3, é a do primeiro grau. Tá bom? Se você quiser, estou naquele gráfico de função do primeiro grau. Se você quiser tentar uma regra de 3, pode. A regra de 3 ela acontece pelas variações, tanto dos valores de x quanto dos valores de y. A gente vai treinar isso aos poucos com vocês. Professor, olha só. Aqui na situação, professor, eu tenho já uma relação de volume em função do tempo. Tipo, eu posso dizer que se eu considerar que o tempo é x e o y é o volume, professor, eu estou percebendo que o volume dobra a cada minuto, professor. Eu posso dizer então, professor, que o y, que é o volume, é igual a 20 vezes o tanto de minutos. Isso se eu quiser. Se não, professor, dava até para o senhor entender ali, ó. O senhor não encontrou ali para mim, professor, que em 6 minutos dá 120 litros? Se eu dobrar, se fosse em 12 minutos, já daria 240 litros. Vocês entenderam? A pessoa dava para fazer regra de 3. 1 minuto é 20 litros, professor. Ele quer saber em 2 horas. 2 horas dá quantos minutos? Professor, 2 horas dá exatamente, professor, 120 minutos. Então, eu podia fazer, se eu sei, professor, que o volume, ele pode ser expresso em função do tempo, professor, eu tenho que o meu y é igual a 20 vezes o tempo. Então, o meu y é igual a 20 vezes o meu tempo, que é de 120 minutos. O meu y, professor, vai dar 2.400 litros. Foi muito fácil, professor. Letra D, aqui, 2.400 litros. Professor, diga uma coisa. Nessa situação aqui, dava para fazer por regra de 3? Dava, gente. A tabela diz para mim, professor, que em 1 minuto é 20 litros. Em 2 horas, que é 120 minutos, vai ser x. Produto dos meios pelos extremos, x vezes 1 dá x. 120 vezes 20, professor, dá o mesmo 2.400 litros. Então, eu teria 2 caminhos para você estar resolvendo a nossa questão. Deu certo? Deu, não deu? Prof, foi. Faz outra, professor. Quem não tiver entendido, tiver ficado com qualquer dúvida, vai no chat, pergunta. Professor, e essa aqui, professor? Será que vocês conseguem responder? Eu vou lendo bem devagarzinho. Eu quero só que você monte a expressão. Significa dizer que vale a parte fixa e a parte variável. Elas já se encontram dentro do teu contexto. Então, basta você ler aí, ó. Ele diz para mim que um vasilhame de água mineral contendo 20 litros foi colocado à disposição dos participantes de um evento. Considerando que os copos com capacidade de 250 mililitros, professor, eram servidos totalmente cheios, a expressão que representa a quantidade de água em mililitros que restou no vasilhame, professor, em função do número x de copos é igual a. Utilizados na realidade. O que é que vocês acham? Professor, vamos lá. Ele disse para mim aqui que o y, professor, aqui, ele representa a quantidade de água
em mililitros que restou no vasilhame. Você tinha 20 litros, né? Você vai enchendo um copo, vai enchendo 2, vai enchendo 3. Então, é 20 litros tirando o tanto de copos. Tirando o tanto de copos, né? Só que ele disse que lá, aquele Y, é a quantidade de águas que sobrou em mililitros. Professor, o reservatório lá, professor, o vasilhame, ele tem capacidade total de 20 litros de água. Professor, 20 litros de água corresponde a 20 mil mililitros, professor. Então, se eu tirar um copo, professor, um copo tem capacidade para 250 ml. Um copinho tem capacidade para 250 mililitros de água, professor. Se eu tirar um copo, já vai embora 250 ml. Se eu tirar 2 copos, professor, se eu tirar 4 copos, já vai embora, professor, 1000 ml. Letra D, Will, Gabriel. Professor, se o senhor diz lá, professor, que o X representa o tanto de copos, professor, eu posso dizer que o total gasto de ml por todos os copos utilizados seria 250 ml, que é o tanto vezes o tanto de copos. Professor, show aí dessa aí. Parabéns, Will, parabéns, Gabriel. Professor, foi rápido, professor. É letra D. A função que representa o que sobra, professor, é 20 mil menos o tanto de copos que eu tirei. Professor, é do 20 mil, que são os 20 litros, menos 250 vezes o tanto de copos. Vocês entenderam? Ah, professor, bacana. Quem não tiver entendido, fala pra gente aí. Professor, não precisava de conta aqui não, né? Só observação. Professor, questão de gráfico. Questão de gráfico. Ele disse para mim o seguinte. Uma torneira enche um reservatório de água com capacidade de 1.500 litros. Estando a torneira aberta, o volume de água do reservatório aumenta em função do tempo de acordo com o gráfico acima. Lembre-se, se ele nem precisava ter me dado esta informação. Opa, grande Alencar, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Ele nem precisava me dar essa informação, isso aqui, ó. Já conversei com vocês em aulas anteriores, isso aqui é um dado que é sua obrigação saber, tá bom? Que 1 metro cúbico contém 1000 litros. Dentro de 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros, mas vamos lá. O que é que ele quer, professor? Já vi que o gráfico aqui, professor, é uma reta, professor, é função do primeiro grau, trata-se, eu nem vi a pergunta ainda, mas eu sei que o gráfico trata-se de uma função do primeiro grau. Pela inclinação, professor, eu já posso dizer para você que o A é um valor maior que 0, eu já posso dizer que esta função ela é uma função crescente, e também já dá para a gente descobrir o valor do B, professor. Quem seria o valor do B aqui? Professor, o valor do B aqui é onde a reta toca ou corta o eixo Y. O eixo Y aqui, ele representa o volume, e o eixo X, professor, ele representa o nosso tempo. Então, a reta está cortando o eixo Y, professor, no 0. O valor do B é 0. O valor do B é 0, professor. E agora, deixa eu ver o que é que ele quer. Deixa eu passar aqui. Ele quer saber o tempo necessário para que o reservatório fique completamente cheio. Vocês lembram que eu disse para vocês que qualquer pergunta será resolvida se eu conseguir montar a expressão? É, professor? É isso sim. Opa, volta, volta. Como assim, professor? Vamos lá. Eu sei que Y, professor, é igual a X mais B, professor. Eu já sei que o B, professor, vale 0. Falta nós acharmos o A. Eu já expliquei também que este A, professor, pode ser obtido pela tangente do ângulo. E para a gente fazer pela tangente do ângulo, basta apenas que nós desenhemos um triângulo ali. Não é verdade? Deixa eu desenhar o triângulo ali então, professor.
Vou considerar o triângulo esse aqui, ó. Professor, quem é o cateto oposto aqui? É 1. Quem é o cateto adjacente aqui? É 2. E aqui fica o meu ângulo, não é? Professor, o A é igual à tangente do ângulo, ou seja, é o cateto oposto que é 1, pelo cateto adjacente que é 2. Professor, deu uma fração, não é o contrário, não? Não. É o cateto oposto pelo cateto adjacente, é 1 sobre 2. Se você quiser escrever na forma decimal, você pode dizer que é 0,5. Então, eu já tenho o valor do A, eu já tenho o valor do B. Então, professor, só entendendo, quem que é o Y aqui? O Y, professor, nessa expressão, ele representa para mim o volume em metros cúbicos. O X aqui, professor, representa o tempo, né, professor, em horas. Então, peraí, professor. O senhor disse para mim que Y é igual a X mais B. O senhor acabou de encontrar que o seu A é 1 meio de X mais o B que vale 0. Então, a expressão que calcula o volume dessa torneira é Y igual a X dividido por 2. Professor, é só isso aqui? É, professor. Ou, se você preferir, no lugar do Y, você pode botar volume é igual ao tempo dividido por 2. Ele quer que você descubra o quê, professor? Ele quer que você calcule o tempo necessário para que esse reservatório fique completamente cheio. Professor, na questão, ele havia me informado que a capacidade do reservatório é de 1.500 litros. Eu quero que você observe também, tenha um outro cuidado com relação às unidades. Por quê, professor? Porque o volume lá, professor, ele está em metro cúbico. Esses 1.500 litros, professor, que o senhor tem aqui, ele corresponde a 1,5 metros cúbicos. Ele corresponde a 1,5 metros cúbicos. Tá, professor, então na hora que eu for substituir lá, no lugar do Y, nós vamos ter o quê? Professor, aqui, o senhor vai botar no lugar do volume 1,5, é igual ao tempo dividido por 2. Produto dos meios pelos extremos, o tempo vai ser igual. Ou seja, professor, para que este reservatório fique completamente cheio, serão necessários 3 horas, professor. Serão necessárias 3 horas para que ele fique completamente cheio. Entenderam? Letra B, B de bola. Perfeito? Bota mais, professor. Eu acho que agora é função de segundo grau. Deixa eu ver aqui, para ter certeza. Essa questão aqui nós já fizemos. Professor, tem essa daqui. Vocês. O que é que ele quer que eu ache ali? Ele quer o valor de A mais B. Vocês conseguem fazer sozinhos? Eu tenho ali um gráfico, né, professor? Tem um gráfico. O gráfico aqui, professor, ó, é uma reta. Professor, dá para a gente já descobrir o B, não dá não? Só olhando para o gráfico? Professor, dá. Dá para descobrir o B. O B é onde a reta toca ou corta o eixo Y, professor. Eu já sei que o B vale 3, professor. Eu já sei que o B vale 3. Só em olhar para esse gráfico, professor, eu também já posso fazer algumas afirmações, tipo, eu já posso dizer que o A é negativo, professor. Eu já posso dizer que o A é negativo. E agora, professor? Como é que a gente faz? Meu A é negativo. Na realidade, é que ele nem pediu a função, né, Gabriel? Ele quer só o valor do A e do B para somar. Professor, dá para fazer o triângulo? Dá. Dá para fazer o triângulo. Qual, professor? Deixa eu dar o destaque aqui para você ver.
Posso fazer esse triângulo aqui, ó, professor. Se eu considerar esse ângulo aqui, professor, que é o ângulo que a reta está fazendo com o eixo X, chamar de ângulo alfa, aqui vale 2 e aqui vale 3, professor. O meu A é a tangente desse ângulo. Professor, que eu já vou botar aqui é negativo, tá bom? Eu vou botar o menos na frente. Por quê, professor, que eu vou botar o menos? Porque a função ela é decrescente, professor. Então, quem é o cateto oposto é 3, quem é o cateto adjacente é 2. Então, o valor do teu A, professor, vai ser menos 1,5, professor. Menos 3 dividido por 2. Então, se eu tenho como pergunta a soma de A com B, eu vou ter menos 1,5 para somar com o valor do B, que é 3. Menos 1,5 mais 3 dá 1,5 positivo. Alternativa correta, letra C, de canal Educação. Conseguiu? Perguntem. Deu certinho? Conseguiram processar? Prof, eu acho que deu. Deu certo aí o gráfico, foi feito já. Professor, e a função do segundo grau, professor? A função do segundo grau, ela é parecida com a função do primeiro grau na forma como as questões se apresentarão. Como assim, professor? Ele vai pedir para você fazer, igual como foi na do primeiro grau, ele vai pedir para você fazer a composição. Professor, como é que eu faço? Na do segundo grau, a gente não tem aquele método geométrico que desenha o triângulo. Então, eu vou depender exclusivamente dos pares ordenados. Para a gente montar uma função do primeiro grau, eu aprendi que a função do primeiro grau é toda a expressão que eu escrevo na forma y igual a x mais b. E a do segundo grau, olha na tela, mudou, professor. É toda a expressão que eu escrevo na forma ax2 mais bx mais c. Professor, para a gente montar a função do segundo grau, eu tenho que achar o valor do a do B e do C, meus amores. Tenho que achar o valor do A, do B e do C. Tá estourando? Não, tem tranquilo, Gabriel. Vamos só para o principal. Eu, professor, ao analisar uma função quadrática, professor, eu tenho que levar em consideração o tipo de gráfico de uma função quadrática. Como que é o gráfico de uma função quadrática? Professor, a do primeiro grau é uma reta. A do segundo grau, professor, é uma parábola, professor, é uma parábola que pode ter concavidade voltada para cima ou pode ter concavidade voltada para baixo. Eu até brinquei durante as aulas para me lembrar, professor, se a concavidade é voltada para cima, o valor do seu A é positivo. Se a concavidade da parábola é voltada para baixo, professor, o valor do seu A é negativo. Ou seja, o meu A é positivo, professor, quando eu estiver feliz, professor. O meu A, ele é positivo, professor, ó, positivo. O cara tem energias positivas, professor. Se o cara tem energias positivas, ele está feliz, professor. Ou seja, eu tenho que a minha concavidade é o sorriso feliz. Já, professor, concavidade voltada para cima, eu estou feliz, professor. É positivo, eu estou com energias positivas. Já, professor, se o meu A, professor, é negativo, professor, e, professor, o cara negativo é um cara triste, professor. Cara, tu é muito negativo, professor. Como é que tá a tua cara, professor? Professor, a minha cara está assim, professor, se eu for uma pessoa negativa, eu estou triste. Então, dá para a gente fazer a associação com relação à concavidade da parábola e quanto ao meu A ser positivo ou ser negativo. Então, se o A é negativo, professor, só é tu lembrar do sorriso para lembrar da concavidade.
Concavidade voltada para baixo, o meu A é negativo. Concavidade voltada para cima, o meu A é positivo. Isso são aquelas observações que a gente faz de cara ao analisar os gráficos. Que mais, professor? Para fazer a composição, professor, de uma função do segundo grau, é bem parecida com a do primeiro grau. Como assim, professor? Na do primeiro grau, eu precisava de pares ordenados. Quantos? Professor, na função do primeiro grau, o senhor precisava de 2 pares ordenados. Ou um par, caso nós conhecêssemos o B. Na do segundo grau, eu preciso, no mínimo, de 3 pares ordenados. 3. Eu vou olhar nessa parábola, eu tenho que localizar 3 pares ordenados. Ou eu posso, professor, precisar apenas de 2. Mas para mim usar 2 pares ordenados, se eu conhecer o valor, olha só de quem? De C. Por que eu falei para vocês que a forma de pensar da função do primeiro grau é a mesma da do segundo grau? A orientação que a gente deu na função do primeiro grau é que quando você olhasse para a reta, você já procurasse identificar, professor, onde que a reta toca ou corta o eixo Y. Não é isso? Onde a reta cortava o eixo Y era o valor do teu B. Aqui, professor, onde a parábola, porque essa curvazinha é chamada de parábola, onde a parábola, professor, cortar o eixo Y, lá, professor, vai ser o valor do seu C, professor. O valor do C é onde a parábola cortar o eixo Y. Deu para você entender? Deu para entender? Certeza? Então, professor, quer dizer que já dá para a gente descobrir o C olhando? Dá. Algumas situações, professor, pode acontecer de eu não conseguir visualizar? Lógico que pode. Se eu não conseguir ver quem é o C, vou precisar de quantos pares ordenados? 3. Vou precisar de 3 pares ordenados. Então, peraí, professor. O C é onde a parábola toca ou corta o eixo Y. Se fosse lá na função do primeiro grau, onde a reta cortava, era o valor, professor, do meu B. Olha para esses 2 gráficos. Olhou? Diz só uma coisa para mim. Dá para tu dizer para mim, professor, se o A é positivo ou se o A é negativo? Só olhando. Professor, na letra A, professor, o sorriso aí é triste, professor. Sorriso triste. Concavidade voltada para baixo, professor. Então, eu posso te dizer, só olhando aqui, professor, que o A desta parábola é menor que 0. Na letra B, professor, é sorriso feliz, professor. Ó, feliz, professor, o sorriso. Então, a concavidade da minha parábola já está me dizendo, professor, que aqui o meu A, ele é positivo. Professor, tá aqui, professor. Bota os 2 olhinhos aqui, professor. Sorriso, ficou parecendo um bigodão, professor. Sorriso feliz, sorriso triste. Deixa eu apagar os olhinhos aqui. Pronto, professor, isso aqui é só para você lembrar. Que mais, professor, eu posso observar? Isso a gente não está fazendo conta, a gente está fazendo análise e observação. Eu vou tentar verificar, professor, onde que essas parábolas, tanto da letra A quanto da letra B, elas cortam o eixo Y, professor. Deixa eu ver. Na letra A parábola está cortando o eixo Y na origem do plano cartesiano. Professor, aqui é o valor do seu C, professor. Nessa parábola, o valor do C vale 0. Na letra B, professor, onde é que a parábola corta o eixo Y? Bem aqui, professor. Este menos 3 é o valor, professor, do C, professor, dessa segunda parábola. Então, eu já sei que o C aqui vale menos. Ou seja, essa é a primeira coisa que você vai fazer ao analisar uma parábola. Verificar a concavidade e verificar se você consegue ver, professor, se a parábola corta o eixo Y para determinação do teu termo independente, do valor do teu C. Professor, mas e na hora de fazer a conta, gente? Eu vou precisar que vocês recordem a composição que ele quer. Determine, olha a pergunta, determine a expressão que representa a tua função
quadrática, professor. Para a gente fazer a composição de uma função quadrática, eu vou precisar me utilizar de um sistema. Aqui sim, Gabriel. Aqui é um sistema de equações do primeiro grau, tá bom? Com duas variáveis. Onde você, para resolver, você vai ter que se utilizar do método da adição. Lembra ainda? Ensino fundamental, 8º ano do ensino fundamental. E método da substituição. Ou adição ou substituição. Quem escolhe o método é você. Vamos ver se dá tempo da gente começar aqui a primeira. Professor, tá aqui o métodozinho algébrico, professor. A gente, para compor, professor, eu preciso de 3 pares ordenados. Lembrando que todos os pontos que tocam, professor, na parábola, este ponto, professor, é um par ordenado, este ponto é um par ordenado, este ponto é um par ordenado, professor. Este ponto representa o par ordenado 2 e 4, professor. Este ponto representa o par ordenado 4 e 0. Professor, e a outro lá é o par ordenado 0 e 0. É o par ordenado 0 e 0. Mas, professor, este ponto aqui, além dele ser um par ordenado, ele já representa o valor de C. Então, como é que a gente vai fazer a composição? Primeiro, a partir dos pares ordenados, eu sei que uma função quadrática é aquela que eu escrevo na forma ax2 mais bx mais c, que é igual a y. Você vai fazer igual como você fez na função do primeiro grau, professor. O senhor vai pegar o x, substituir onde tem o x, o senhor vai pegar o y e substituir onde tem o y. E, como nós conhecemos o valor do c, professor, é só eu pegar o valor do c e substituir. Só que aqui, professor, o senhor vai precisar de 2 pares ordenados, professor. Eu vou pegar o par ordenado 2 e 4, vou substituir, vai ficar a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais o c, que eu sei que vale 0, é igual ao y do par ordenado, que é 4. Pega-se um segundo par ordenado, que é o 4 e o 0, faço a mesma coisa. Vai ficar o quê, professor? A vezes 4 ao quadrado, mais b vezes 4, mais o valor do c, que é 0, é igual ao y deste par ordenado, que também é 0. Gente, essas duas expressões, elas resultam para mim em um sistema, que resolvidos, professor, vai dar 4a mais 2b é igual a 4, e a de baixo vai dar 16a mais 4b é igual a 0. Você vai resolver esse sistema. É aqui que o pessoal diz para mim que é difícil. Não é difícil, é grande. É grande. Você vai resolver o sistema pelo método da adição ou pelo método da substituição, vai estar achando o valor do A, vai estar achando o valor do B. O C eu já conheço, então encontramos o valor do A, do B e do C. Fiz a composição da minha função. O método é a sua escolha, ou método da adição ou método da substituição. Recordou? Eu acho que deu para fazer um apanhado geral e eu tenho certeza que vai ajudar vocês nas avaliações e durante a avaliação do Enem. Meus amores, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!